vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar essa linda torcida do Vasco da Gama, espalhada de norte a sul do Brasil e por todo o mundo. Meus amigos, o Vasco acertando aí com 2 reforços. Estou muito contente, feliz, apesar da turma aí que insiste em torcer contra a instituição. O Vasco acertando aí com 2 reforços aí. O Vasco vai ficar ainda mais forte para brigar por coisas grandiosas agora em 2023. E coloquem atenção aí que a gente vai falar sobre esses 2 reforços aí que estão sacramentados, fechados aí. O Vasco reforçando aí o setor defensivo. E o seguinte, a gente vai falar também aqui sobre o jogo de amanhã. Amanhã o Vascão vai a campo em busca da sua primeira vitória no campeonato estadual. Eu tô com o Vasco. Vasco que vai ser campeão estadual em cima do Mulambo da Gávea. Tenho fé. O seguinte, pessoal, eu peço a você, encarecidamente, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, para se inscrever, dê aquele voto de confiança, deixe o seu joinha aí. Se você não gostar do nosso conteúdo, é importante que você dê o dislike para fazer a avaliação. E, por favor, ativem o sininho para que vocês possam ter ciência todas as vezes que a gente postar novos conteúdos. Vamos lá, pessoal, falando sobre o jogo de amanhã do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Hoje o Vasco está treinando agora, finalizando aí a sua preparação para o jogo de amanhã contra a Portuguesa da Ilha, às 21h10, com transmissão da Bandeirantes. O Vasco da Gama que usou um time alternativo nas 2 primeiras rodadas, folgou aí na terceira rodada, o jogo foi adiado contra o Botafogo, esse jogo aí é referente à 4ª rodada, e o Vasco busca a sua primeira vitória aí na competição. O Vasco está na 9ª colocação, porém está a 2 pontos apenas aí do G4. E o seguinte, com relação ao time do Vasco, o Vasco deve colocar todos os titulares em campo, exceto aí o De Luca, que sofreu uma lesão grave e está entregue ao departamento médico. O Aureliano, que não atuou na última partida, foi retirado aí da relação por medidas preventivas, não deverá ter aí nenhum tipo aí de problema para esse jogo. Certo, pessoal? Vamos torcer para o Vascão. Amanhã, 3-1 contra a Portuguesa da Ilha. Eu tenho fé. Bom, com relação à situação aí de reforços, conforme a gente tinha anunciado aqui, tá? O martelo foi batido aí. O Vasco da Gama contratou, já está contratado. O Vasco espera o goleiro Léo Jardim amanhã aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos aí. O goleiro vem com um vínculo aí de 3 anos com o Vasco da Gama. E o que pegou a gente de surpresa aí nessa negociação é que, a princípio, foi noticiado, chegou ao nosso conhecimento, que a situação era por empréstimo. Mas não, o Vasco da Gama vai contratar em definitivo Léo Jardim com um contrato aí de 3 anos aí, por 2 milhões de euros, valor que será aí parcelado, certo? Bom, situação aqui de zagueiro, pessoal. Isso mesmo, hein? O Vasco da Gama aí, até aqui, contratou muito pouco para a zaga, né? O Léo Pelé e o Bambu, parece que o Bambu não vai dar muito certo no Vasco da Gama, mas ontem a gente teve novidades aí de 3 jogadores. Ontem, na parte da noite, o Vasco desmentiu o interesse no zagueiro aí do Independiente, o Sérgio Barreto. Bom, até a gente esclarecer essa situação aqui. Então, o Vasco aí
não abriu negociação com o Sérgio Barreto, jogador de 23 anos aí, que tem até números bons. O que foi verdadeiro e o Vasco buscou no mercado aí foi o Rodrigo Moledo, que chamou muita atenção da gente aí, porque o Rodrigo Moledo tem um histórico aí de lesão, jogador de 35 anos, porém, quem gosta muito dele é o Paulo Brax, que trabalhou com ele lá no Internacional, certo? Porém, o Internacional descartou qualquer hipótese de transferência. Então, o jogador continua no Internacional. Ontem, na parte da noite, a gente recebeu aí um informativo e foi confirmado pelo Zé Comé, o Vasco fechou a contratação de Emanuel Capasso. Capacito. Tá chegando na colina, certo? Depois de muitas idas e vindas aí, Emanuel Capasso acerta com o Vasco aí simplesmente acertou aí aquelas divergências correlacionadas à parcela e o jogador e o empresário também colocaram uma pressão aí, porque o jogador vai ganhar muito mais atuando aqui no Brasil. Situação aí envolvendo o meio de campo do Vasco da Gama, certo? O Vasco da Gama aí não desistiu, está tentando a contratação aí do Leonaldi aí, junto à Ponte Preta, e a informação que a gente tem de momento aí sobre o Santiago Reis. O jogador não recebeu proposta de clube europeu. Tanto o Huracan, que é o clube que detém os direitos federativos dele aí, quanto, né, o jogador aguardam a proposta oficial do Vasco da Gama. Então, oficialmente, o Huracan aceita negociar o atleta, jogador que é líder aí em desarmes, com o Vasco da Gama. Bom, sobre a situação aqui da cereja, parceiro, grande cereja aí, vai chegar sim a cereja, Flávio Dias. Vai chegar a cereja sim, o Pix já foi feito aí, e é o seguinte, não adianta o mago das cartas torcer contra. Vai chegar aí, vai parar o aeroporto e vamos colocar 150 mil sócios torcedores no quadro social do Vasco da Gama, certo? Eu estou muito confiante aí que pode vir um Isco, sim. Estou confiante que pode ser o Rames Rodrigues. Confiança não me falta, porque eu acredito no potencial do Clube de Regatas Vasco da Gama, independentemente de quem esteja lá comandando. E é o seguinte, então confirmado, galera, mais 2 reforços aí, martelo batido aí. Mais 2 reforços confirmados aí. Léo Jardim e Capasso no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Vamos todos cantar de coração. Um beijo do gordo. Valeu!